Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18. Nós meditaremos sobre o tema, o escândalo da cruz, Nós veremos hoje que a cruz ela é um escândalo para todos aqueles que se perdem. Para todas aquelas pessoas que se perdem, a cruz ela é um escândalo. As pessoas se escandalizam na cruz, na mensagem do Evangelho, na cruz de Cristo. Vamos fazer a leitura então do verso 18 ao verso 25. Paulo diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para todos que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus ela é mais forte do que os homens. Até aí, vamos orar e pedir a Deus iluminação para que nós possamos continuar com o nosso culto. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos a Ti em nome do nosso Senhor Jesus Cristo em busca de iluminação, ó Deus. Nós Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ilumine essa noite, que o Senhor me ilumine a mim, Senhor, de maneira que eu possa abrir a minha boca para proferir a Sua mensagem, de maneira que eu apenas fale, que eu apenas abra a minha boca, mas que o Senhor fale, Senhor, para que o Seu povo possa ouvir a Sua palavra. Ó Deus, eu sei que eu não sou nada de mim mesmo, que eu não tenho nada para oferecer a esse povo, mas se o Senhor for comigo, se o Senhor falar pela minha boca, Senhor, o Senhor trará o alimento espiritual, o alimento genuíno para que o Seu povo possa crescer, Senhor, espiritualmente. Eu te peço, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, me encha, como o Senhor fazia com os apóstolos, Senhor. Como o Senhor os enchia com poder, como que o Senhor nos enchia com unção do Espírito Santo, para com intrepidez eles pudessem anunciar a Sua palavra. Eu te peço, é nessa confiança, ó Deus, que eu venho, porque eu não sou nada de mim mesmo. E se o Senhor não falar por mim, o que eu posso trazer para esse povo? Ó Deus, fale através de mim para que o Seu povo possa ouvir a Sua palavra. E abra o coração, os olhos e os ouvidos, Senhor, do povo, para que eles possam ouvir que é a palavra do Senhor que está sendo anunciada. Que essa palavra ela possa entrar nos corações, Senhor, que ela possa produzir muitos frutos. Que ela não venha, Senhor, como a semente, cair na beira do caminho e as aves do céu arrebatam, Senhor. Satanás vem e arrebata aquilo do coração dos irmãos. Mas que essa mensagem ela possa cair em terreno fértil, Senhor, para que ela possa produzir 100, 30, 60 por um. Senhor, que ela possa produzir muitos frutos, que ela possa produzir 100%, que ela possa produzir, Senhor, em abundância. Por favor, ó Deus, nos ajude. Mais uma vez, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te peço. Amém. Nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos na Epístola de Paulo aos Coríntios. Nós vemos que Paulo trata de vários assuntos nessa epístola e que nós vemos aí que no capítulo 1, Paulo ele começa a tratar da divisão na igreja. E Paulo leva até o capítulo 4 para tratar desse assunto. O objetivo de Paulo aqui é sanar esse assunto de divisão na igreja. A divisão ela é terrível, ela é terrível de todos os aspectos. Ela macula a glória de Deus, ela destrói o plano que Deus tem para nós como igreja. Então, Paulo, com o objetivo de sanar essa divisão, Paulo começa a escrever, Paulo escreve essa epístola, não apenas para tratar da divisão, mas para tratar também de outros vários assuntos, que nós temos o conhecimento nessa epístola. E hoje Paulo ele vai dar o exemplo, Paulo vai citar alguns argumentos aqui para que as pessoas, para que aquela divisão na igreja pudesse ser desfeita. E nós vemos hoje que Paulo vai falar da cruz de Cristo.
né, que a cruz de Cristo deveria ser pregada da forma mais simples, né, porque a cruz de Cristo, o evangelho da cruz de Cristo, a mensagem ela é simples, de maneira que qualquer um pode ouvir. Só lembrando que o problema dos coríntios aqui, né, o problema da divisão que estava causando divisão na igreja era justamente a questão da palavra, né? Nós vimos no culto passado que o que estava causando divisão na igreja era a questão dos coríntios com a filosofia, com a retórica, né? Com a sabedoria de palavra. Os coríntios gostavam de ouvir as palavras sábias, né? A sabedoria de palavra dos filósofos, e eles atribuíram isso aos pregadores, sendo que todos os pregadores, como Paulo, Apolo e Pedro, pregavam a mesma mensagem. E todos eles, como sendo homem de Deus, eles não queriam um fã-clube dentro da igreja, né? Eles não queriam isso. Então nós vemos aí que o problema está com os coríntios, porque eles ouviam, né, a sabedoria da palavra dos filósofos ali nas praças, né? Eles não ocupavam com outra coisa a não ser ouvir isso, e eles transmitiram isso para dentro da igreja e aplicaram aos pregadores. Por isso que um grupo dizia eu sou de Paulo, outro dizia eu sou de Pedro, outro dizia eu sou de Apolo, justamente por causa desse pensamento que eles haviam levado para dentro da igreja. Aqui Paulo continua nesse mesmo tema, né? Paulo ele ainda continua tratando desse problema da divisão na igreja, por isso ele mostra como a mensagem da cruz ela deve ser anunciada. Ele vai nos mostrar como a mensagem da cruz ela deve ser anunciada, né? Uma vez que o grande problema da igreja era o problema da retórica, né? Como eu disse, das palavras com aparência de sabedoria. O nosso objetivo hoje, o nosso objetivo nessa noite é ver acerca dos efeitos da mensagem da cruz nas pessoas. Paulo ele vai usar a cruz de Cristo para tratar do problema e também nós não podemos deixar que muitas lições passem desapercebidos aqui essa noite com essa mensagem, né? Nós não podemos passar, porque esse conteúdo ele é riquíssimo. Quando eu li esse conteúdo eu fiquei admirado e eu orei a Deus para que Deus pudesse nos conceder graça de que nós pudéssemos conhecer pelo menos um pouco do conteúdo que há nesse texto. Isso é maravilhoso demais o que está escrito, e que se todos nós prestássemos atenção no que está escrito aqui, nós seríamos de sobremaneira edificados com o conteúdo que Paulo nos traz aqui. Então eu gostaria que todos os irmãos prestassem bastante atenção nessa mensagem, né, porque ela é de suma importância, ela serve como forma de edificação para as nossas vidas, né? Eu separei aqui 5 pontos, né, para que nós possamos compreender melhor, esse texto. Primeiro ponto, né, que nós vamos dar entrada aqui nesse texto, é que nós podemos observar aqui que a cruz, né, a cruz de Cristo aqui é a mensagem do Evangelho, né, é a pregação do Evangelho. A cruz de Cristo ela é loucura para os que estão perecendo, para os que se perdem, mas para os que estão sendo salvos, ela é o poder de Deus. E nós vamos ver no verso 2, vamos ver o que significa. Paulo diz assim, ó: certamente a palavra da cruz ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Só lembrando que no culto passado nós vemos que o texto ele finaliza no verso 17 dizendo, ó, porque não enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho. E vem a frase, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Então a sabedoria de palavras aqui, né, ela anula a cruz de Cristo. Paulo está dizendo aqui que não há espaço para que o homem cresça na igreja, né? Não há espaço para sabedoria de palavra, porque a cruz ela deve ser anunciada de forma com a qual Cristo nos deixou. Então aqui ele continua dizendo que a cruz, a palavra da cruz, a mensagem da cruz, ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E certamente a palavra da cruz ela era loucura, né? Ele está usando aqui no contexto dos gregos, né? Os gregos eles eram dualistas e para eles o conceito de Deus que fazia parte do plano espiritual se encarnar era loucura, né? O gentio grego, os gentios aqui, o grego, os que estão se perdendo aqui são os gregos que ele diz, que ouviam a mensagem dessa, Deus se encarnou,
né? Isso para ele era loucura, porque eles eram dualistas, eles acreditavam que havia o mundo espiritual, chamado mundo das ideias, onde que o que havia no mundo espiritual, no departamento de cima, era perfeito, e o que havia aqui no mundo material era reflexo do que havia no mundo espiritual, e era totalmente corrupto, né? Então, por exemplo, esse caderno, ele é o reflexo do caderno verdadeiro que é no mundo espiritual, que é perfeito. Esse aqui é apenas o reflexo e é totalmente corruptível. Para eles, a ideia de Deus encarnar era loucura, né? Então, para aqueles que estão se perdendo, para os gentios, a cruz é loucura. Eu gostaria de ver também que nós não podemos deixar esse texto passar sem fazer uma aplicação para nós hoje. A cruz de Cristo não era loucura apenas para os gregos nesse sentido, mas a palavra da cruz ela é loucura para qualquer um que está se perdendo hoje, para qualquer um ímpio pecador, né, que ama o mundo, que ama as paixões pecaminosas, que ama esse presente século, assim como nós vimos que Demas amou e abandonou a fé, abandonou Paulo, para qualquer um desses ímpios que ama o presente século, a cruz é loucura, né? Como assim que a cruz é loucura? Mateus capítulo 16, verso 24, verso 26, um texto que Jesus diz, quem puder abrir comigo, Mateus capítulo 16, verso 24, verso 26, esse texto que Jesus cita aqui, é um texto que mais escandaliza, um texto que os ímpios olham para esse texto e dizem, não, é loucura seguir a Cristo. Quando ele diz que a palavra da cruz é loucura, ele está querendo dizer para todos aqueles que estão se perdendo que ouve a palavra do Evangelho, que é uma mensagem de arrependimento, ele considera como sendo loucura. Gente, presta atenção aqui antes de nós lermos o texto. O ímpio, ele se gloria no pecado. Né? O ímpio ele tem orgulho de pecar, ele tem orgulho de se prostituir, ele tem orgulho de se embriagar, ele tem orgulho de se drogar. O ímpio é assim, o ímpio ele se gloria no mundo, ele ama o mundo, ele quer ganhar o mundo. Aí quando vem a palavra da cruz, a mensagem da cruz que diz que você tem que abrir mão do mundo, que você tem que perder a sua própria vida e que você tem que se arrepender dos seus pecados, o que aquele que está se perdendo diz? É loucura isso. Né? Isso que você está me falando é loucura. Eu quero aproveitar, eu quero viver, eu quero ganhar o mundo. O que você está me falando é loucura. Então é nesse sentido que a palavra, né, nessa sentido de aplicação que nós estamos fazendo, a palavra da cruz ela é loucura para os que se perdem, porque eles não aceitam a verdade do Evangelho. O ímpio ele não aceita a palavra do Evangelho, ele não pode aceitar. Paulo diz aqui na frente que o homem natural ele não aceita, ele não consegue compreender as coisas espirituais. Então vamos ler aí Mateus capítulo 16, verso 24. Essa é uma palavra de escândalo, uma palavra que os ímpios consideram como sendo loucura. Para qualquer ímpio que você ler esse texto aqui, ele vai falar, é loucura isso. Esse Evangelho, essa pregação, esse cristianismo, essa religião sua é uma loucura. Isso é doideira demais, ninguém pode viver do jeito que você está dizendo. Esse texto aqui é um dos textos que mais caracteriza, né, que mais nos mostra que para o ímpio a cruz ela é uma loucura, né, ela é uma coisa que é impossível, uma coisa que é totalmente fora da realidade dele. Diz assim, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Né? Isso para um ímpio, para aqueles que estão se perdendo, é loucura. Né? Se você quiser ir para o céu, você chega para o ímpio e fala, você quer ir para o céu? Ele fala, quero. Não é quem é que não quer ir para o céu? Mas ele fala, para você ir para o céu após Jesus, você precisa negar a si mesmo. Aí já começa o problema. O que significa negar a si mesmo? Você precisa abrir mão das suas vontades. Você precisa abrir mão do pecado, você precisa abrir mão dos prazeres, dos deleites da carne. Aí a situação já começa a mudar. A situação já começa a mudar e fala, tome a sua cruz e siga-me. Aí você vai escandalizar ele mais quando você disser, no verso 25, porquanto quem quiser salvar a vida, perderá. Quando você disser para ele, quem quiser
Se você quiser viver a sua própria vida, você vai perder. E quem perder a vida por minha causa, achará. Pois que aproveitará o homem se o ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Então a cruz, a mensagem da cruz, ela é loucura para os que se perdem nesse sentido. Porque eles não estão aptos a receber essa mensagem e quando eles as ouvem, eles falam, não, isso é loucura. Como que um homem que ama o mundo, que ama o pecado, que ama os prazeres, podem receber tal mensagem? Como que uma pessoa que ama o pecado, que não quer se arrepender, pode receber tal mensagem e considerar ela como sendo palavra de Deus? Como essa pessoa, ela olha para ela e diz, não, isso é loucura, como o apóstolo nos diz, né? No verso 18, certamente a palavra da cruz, ela é loucura para os que se perdem. Qualquer pessoa, né, qualquer ser humano na face da terra que está se perdendo, que está no mundo, que está no pecado, que não quer se arrepender, a mensagem da cruz é loucura. E Paulo fala, para os que se perdem ela é loucura, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Para todos aqueles que reconhecem o quanto são pecadores, o quanto estão perdidos e o quanto merecia o inferno, o lago que arde como fogo e enxofre, ele vê na cruz de Cristo o poder de Deus para salvá-lo. Assim como o ímpio, o perverso, o pecador, vê a cruz e fala, isso é loucura, afasta essa loucura de mim, você é doido, não chega nem perto de mim, não vem falar disso comigo porque você está ficando doido. Tem aquele ditado, né, quem é que lê a Bíblia mais uma vez toda fica doido, fica louco, é justamente por causa disso. Né? Você lê a Bíblia e entende que você precisa abrir mão da própria vida, você precisa renunciar ao pecado, precisa renunciar ao mundo, precisa renunciar os prazeres pecaminosos e você o faz. E a pessoa olha para você e fala, como é que fulano não vai mais na festa, fulano não bebe mais, fulano não sai mais com os amigos, fulano não é mais sensual, fulano está feio porque só está usando aquelas rouponas feias. Né? As pessoas falam assim, fulano ficou doido, fulano está endoidando. É por isso, porque é loucura para eles a forma de viver correta. Mas para nós, para quem está sendo salvo, porque a salvação ela é contínua, né? Não é uma coisa que acontece. Nós sabemos que nós podemos ter certeza da salvação, mas a salvação ela sempre está em andamento, né? Para nós que estamos sendo salvos, a cruz ela é o poder de Deus, porque nós reconhecemos, né? O pecador que reconhece que ele é pecador, que ele é perverso, ele vê o quanto que ele é pecador, ele percebe que o seu fim era o fogo do inferno, ele consegue ver que a cruz de Cristo ela é o poder de Deus, né? Para nos salvar. Então, ele faz um contraste, Paulo ele vai fazer um contraste aqui entre a sabedoria humana, né, e a sabedoria de Deus. A sabedoria humana são os filósofos, as suas palavras vãs, e a sabedoria de Deus é a cruz. Ele faz esse contraste para que o povo que estava se apoiando na sabedoria humana não se apoiasse na sabedoria humana, mas se apoiasse na sabedoria de Deus. E eu já peguei o gancho para trazer essa aplicação, né, para nós, porque é realmente dessa maneira que nós encontramos no mundo. Todos aqueles que são cristãos verdadeiros, eles olham para a cruz e veem ali o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a forma que Deus escolheu para nos salvar. A cruz, gente, é a sabedoria de Deus. A cruz ela é a sabedoria de Deus. As pessoas podem pensar, qual que foi a forma que Deus escolheu na face da terra para demonstrar a sua sabedoria? Né? Se você pudesse arriscar um palpite, em que Deus escolheu na face da terra, da criação, para demonstrar a sua sabedoria? Você pode olhar para as florestas e falar, é através da criação das florestas que Deus mostra para nós o quanto que Ele é sábio. Você pode olhar para os animais e falar, através de um animal tão perfeito como esse que Deus mostra a sua sabedoria. Você pode olhar para o eco, você pode olhar para o sistema, você pode olhar para o universo e falar, através de um universo grandioso como esse, que Deus mostra para nós a sua sabedoria. Mas a Bíblia nos diz que a única forma, o único meio, o meio que Deus usa para demonstrar a sua sabedoria é através da cruz de Cristo. É a cruz de Cristo que revela a sabedoria de Deus. A cruz de Cristo que revela a sabedoria de Deus. Amém? Segundo ponto que nós vemos aqui é que o Evangelho
não é para os intelectuais, e sim para os pequeninos. Calma, que eu não estou dizendo que os intelectuais também não podem ser salvos, mas eu estou falando que os pequeninos, no que se refere ao Evangelho, é que tem a preeminência para ouvir. E nós vemos isso no próprio relato de Jesus Cristo, né? Em Mateus 11, 25, Jesus Cristo, quando ele vai falar desse assunto do Evangelho, ele diz assim, ó, o texto está dizendo, quando ele acaba de dar o testemunho de João, ele diz, por aquele tempo exclamou Jesus, graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelastes aos pequeninos. Né? Sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Então nós vemos que o Evangelho, né, foi do agrado de Deus ocultar aos sábios e instruídos e revelar isto aos pequeninos. Por isso Paulo ele usa aí, né, o profeta Isaías para demonstrar que os sábios e instruídos eles não têm nenhuma vantagem sobre os pequeninos. Pelo contrário, os pequeninos é que têm vantagem. Nós vemos isso aí, ó, no verso 19 e no verso 20. Diz assim, ó, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Olha como que o profeta Isaías diz, né, que Deus está dizendo, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Ele faz as perguntas retóricas. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo, né? Então nós vemos aí que o Evangelho, né, os pequeninos, né, os que não são instruídos, eles têm uma vantagem, por assim dizer, né? Ele tem a preeminência em ouvir e crer. Nós vemos que Paulo lá na frente vai usar o argumento dos coríntios, porque os coríntios estavam se firmando na sabedoria humana. Paulo vai falar, olha para vocês, olha para a igreja, não foram chamados muitos sábios segundo o mundo, porque a igreja de Corinto era formada na sua maioria por pessoas pobres, por pessoas simples. E são essas pessoas simples que Deus concedeu a graça de ouvir o Evangelho. Ele usa aí o sábio, né, que era o filósofo daquela época. Onde está o filósofo? Com toda a sua sabedoria, a sabedoria dele não pode chegar ao conhecimento de Deus. O escriba, o mestre da lei, ou o inquiridor desse século, um pensador, um sofista, e etc. e tal. A sabedoria do mundo ela é loucura. Por quê? Porque ela não dá um propósito sólido, eterno, e perfeito ao homem, porque ela não pode trazer o pleno conhecimento de Deus, né? A sabedoria do mundo ela não pode trazer o pleno conhecimento de Deus. Terceiro ponto que nós vemos aqui é que a sabedoria do mundo ela não pode trazer o pleno conhecimento de Deus, né? Que nós vemos aí no verso 21. Diz assim, ó, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A primeira coisa que nós vemos aqui é que Deus, com toda a sua sabedoria, Ele criou o mundo de maneira que o mundo, por sua própria sabedoria, não pudesse conhecer a Deus. Isso aqui é muito interessante. Deus, Ele criou todas as coisas, Ele criou o mundo, Ele criou os homens, de maneira que o homem, não importa o quanto que ele chegue, o nível que ele chegue em sabedoria, em conhecimento, ele não pode atingir o conhecimento salvífico de Deus. Ele não pode atingir o conhecimento salvífico de Deus. Não importa o quanto o cientista evolua no seu conhecimento. Não importa o quanto os sábios, os filósofos, o mestre da lei evolua no seu conhecimento. Ele nunca poderá alcançar o conhecimento salvífico de Deus. Só há uma maneira de conhecer a Deus, né? Que Paulo diz aí que é pela loucura da salvação. No final do verso 21, Paulo diz, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Deus quis salvar os homens por meio daquilo que eles mesmos consideram como sendo loucura. A única forma do ser humano ser salvo é através da pregação. A pregação aqui ela é usada como sendo loucura porque são os homens que consideram ela como sendo loucura. Eu nunca havia entendido esse termo, né? Por que Paulo se refere à pregação como sendo loucura?
né? A pregação ela não é loucura, a pregação ela é muito sábia, né? Ela é muito correta, ela é muito maravilhosa, perfeita. São os homens, né, que consideram a pregação como sendo loucura. E Paulo está falando aqui exatamente para isso, para demonstrar que Deus salva os homens por aquilo que eles consideram como sendo loucura, né? Deus escolheu salvar por aquilo que eles consideram loucura. Verso 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, ou seja, a sabedoria do mundo não pode chegar ao conhecimento de Deus, então aprove, Deus quis salvar os que creem pela loucura da pregação. Olha que interessante, muitos homens, eles ouvem a palavra da sua salvação e a consideram como sendo loucura. Quando você prega o evangelho para muitas pessoas, elas ouvem a palavra da salvação delas, mas elas consideram aquela palavra da salvação delas como sendo loucura. Todas as vezes que nós pregamos para alguém, aquela pessoa está ouvindo a palavra da salvação dela. É aquela palavra que pode salvar, não pode a palavra do mundo, a sabedoria do mundo salvá-la, mas é aquela palavra que pode salvar, mas ela considera aquela palavra como sendo loucura. Então ela considera a palavra da sua salvação como sendo loucura. Aí vem a questão, né? Aí vem a famosa questão. Será que muitos também que se dizem cristãos, muitos de nós, né? Muitos de nós não recebemos a palavra da nossa salvação como sendo loucura, né? Porque tem muitas pessoas que elas ouvem a palavra da sua salvação e considera loucura. A pessoa ouve e fala, não, o evangelho é difícil demais, né, para mim. Viver debaixo do jugo de Cristo é muito pesado. A cruz de Cristo, ela é muito pesado para mim. Então, para essas pessoas, elas estão ouvindo a palavra da sua salvação e estão considerando ela como sendo loucura. Gente, eu gostaria de chamar vocês rapidamente, nós já estamos finalizando, para pensar, para meditar nisso. Quando você ouviu o evangelho, como que o evangelho ressoou para você? Né? Por acaso ele soou como loucura aos seus ouvidos, ou ele soa até hoje como loucura? Porque muitas pessoas que estão ouvindo o evangelho dia após dia, semana após semana, mês após mês, o evangelho ainda soa como loucura para ela. Precisa deixar os vícios? Isso é bobeira, isso é besteira do pregador, isso é besteira desse que está pregando, isso é besteira do irmão. Não precisa nada disso. Precisa deixar a sensualidade? Isso é besteira. Precisa deixar de fofocar? Isso é besteira. Então, ela está ouvindo a mensagem da sua salvação, mas está considerando como loucura. Né? Nós precisamos meditar. Será que muitas vezes, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós também não consideramos ela como sendo loucura? Quando você ouve que tem que amar mais o irmão, como que você recebe essa palavra? Você recebe ela de bom coração ou você considera ela como loucura? Quando você ouve que tem que buscar mais a Deus, que tem que empenhar mais na leitura, entra no ouvido e sai no outro, ou você toma atitude? Ou é loucura para você? É besteira, né? Eu vou ali só para fazer um teatrinho, né? Eu vou ali só por ir. Tem muitas pessoas que acham loucura, né, deixar os prazeres, que não abrem mão deles por nada, né, deixar esses prazeres pecaminosos. Mas para nós não podemos ser assim, nós não podemos ouvir a palavra da cruz, né, nós não podemos ouvir a mensagem da cruz e considerar ela como sendo loucura. Todos aqueles que ouvem a palavra da sua salvação e a consideram como sendo loucura, ela não tem parte no Filho de Deus. Para muitos, eu finalizo o terceiro ponto com essa frase, para muitos, a palavra da sua salvação é loucura. Para muitos a palavra que ele recebe para salvá-lo, que é o evangelho, ele considera como sendo loucura. Quarto ponto que nós vemos aqui é que só Jesus Cristo ele pode trazer a verdadeira sabedoria de Deus. Verso 22 e verso 24, diz assim, porque tanto os judeus pedem sinais,
nós vemos isso, que eles sempre estavam pedindo para Jesus, né? Os judeus, eles sempre estavam atrás de Jesus, mostra um sinal da parte de Deus. Os nossos pais comeram maná no deserto, e o Senhor, que sinal que o Senhor nos dá? Os judeus sempre estavam pedindo sinais, e os gregos sempre estavam buscando sabedoria, né? Nós vemos que os atenienses, os gregos, eles sempre gostavam de ouvir os filósofos, né? Eles sempre gostavam de ouvir as escolas de filosofia, eles eram apaixonados por filosofia. Então os judeus pediam sinais e os gregos buscam sabedoria. Paulo diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. E realmente, Cristo, o Cristo crucificado, ele é escândalo. Se você falar para um judeu que o Cristo que eles tanto amam e tanto esperam, já veio e foi crucificado, você escandaliza. O Cristo não pode ser crucificado porque ele vai ser um rei, ele vai ser um libertador, ele vai ser um conquistador, ele vai governar sobre todo mundo. Como que esse Cristo, ele foi crucificado? Então ele é um escândalo para os judeus e é loucura para os gregos, né? Como que Deus pode encarnar? Como que eu vou deixar os prazeres, o pecado para seguir esse Cristo? Isso é loucura, né? Como que eu vou deixar o mundo, os prazeres? Como que eu vou deixar a vida mansa? Como que eu vou deixar os prazeres pecaminosos da carne? Como que eu vou abrir mão das minhas próprias vontades? Isso é loucura. Então, para os gentios, Cristo é loucura. Mas ele diz, mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, nós pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ou seja, a sabedoria de Deus, ela é manifesta através de Cristo. Como eu disse, né, a forma pela qual Deus mostra toda a sua sabedoria é através da cruz de Cristo. Não foi pela criação do universo, não foi pela criação da terra, não foi pela criação do mundo, não foi pela criação dos animais que Deus mostra a sua sabedoria. A sabedoria de Deus, ela culmina toda na cruz de Cristo. Ela culmina toda na obra que Cristo fez, ela culmina toda no Evangelho. Toda a sabedoria de Deus, ela é manifestada através do Evangelho da salvação. Então Cristo, ele é o poder e a sabedoria de Deus. E por fim, nós vemos aí, né, o quinto ponto que nós vemos é a grandeza de Deus sobre o homem. Nós vemos aqui acerca da transcendência de Deus. Eu gosto desse texto, eu vejo esse texto, porque ele nos diz muito acerca da grandeza de Deus. Paulo ele diz, no verso 25, assim, porque a loucura de Deus, ela é mais sábia do que os homens. A loucura de Deus é Cristo, né? A cruz de Cristo. Não que ela seja loucura, que é uma comparação que Paulo está falando. Nós sabemos que Deus não é louco e que Deus não é fraco. Mas o que Paulo está falando aqui é que ele está dizendo que o homem, ele deve estar lá embaixo, que é o lugar dele. O problema da igreja, gente, é que a igreja estava exaltando o homem. A igreja, ela estava fornecendo um culto à personalidade, né? Eles estavam exaltando o homem. Havia fã-clubes dentro da igreja. Eu gosto de Apolo porque Apolo sabe falar muito bem. Apolo é um mestre de retórica. Ele tem palavras sublimes e ele prega com uma palavra maravilhosa. Eu gosto de Paulo porque Paulo faz da mesma forma. Então Paulo fala, o homem não é nada. Na cruz o homem foi humilhado. Cristo, o homem mais perfeito. Olha, o homem mais perfeito que já pisou na face da terra foi o homem mais humilhado porque foi pregado na cruz, foi feito maldição. Então o homem não tem vez nenhuma. Por isso que Paulo diz a loucura de Deus. O que eles consideram como sendo a loucura de Deus, ela é mais sábia do que a maior sabedoria que eles têm. E ele diz, e a fraqueza de Deus, que também eles consideravam Cristo, né, que é Cristo, a fraqueza de Deus, ela é mais forte do que os homens, do que o que os homens têm como sendo a força. Então nós vemos aqui que o homem, né, ele não pode ser nada, muito menos ser exaltado dentro da igreja. Na igreja só é exaltado Cristo, né? E Paulo, ele trata desse problema de divisão na igreja justamente usando a cruz de Cristo, né? A mensagem de Cristo. Ele faz essa comparação entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. A sabedoria humana não tem, de acordo com o caráter eterno, ela não tem valor nenhum.
Eu não estou dizendo que a sabedoria humana não tem valor, porque ela tem valor. Nós sabemos o quanto que um médico é importante, nós sabemos o quanto que um enfermeiro, nós sabemos o quanto que um mecânico, nós sabemos o quanto que todos aqueles que usam da sabedoria humana têm importância. Mas o que a sabedoria humana não pode... no que se refere ao caráter eterno, como os coríntios estavam fazendo. Eles estavam levando aquilo do mundo e aplicando aos pregadores na igreja. É por isso que Paulo fala, a loucura de Deus, ela é mais sábia do que o que eles consideram como sendo a sabedoria. E a fraqueza de Deus, ela é mais forte do que os próprios homens. E é assim que Paulo trata, né, desse problema. Ele continua tratando desse problema, né, até o capítulo 4. E nós vamos vendo à medida que a exposição, o estudo for acontecendo, nós vamos vendo acerca desse problema. Então nós vemos que na mensagem anterior, ele cita o problema e quem relatou o problema, e agora ele usa a cruz de Cristo para ir já tratando. Né? A cruz de Cristo não pode ser pregada com sabedoria de palavras. Porque se ela for pregada com a sabedoria de palavras, com as palavras sábias que os filósofos usavam, nós vamos anular a cruz de Cristo. Né? A cruz de Cristo ela deve ser pegada da forma mais simples, que até um louco pode compreender, porque é assim que Cristo escolhe. Qualquer um pode crer, qualquer um pode ver a sua salvação. Amém? Para finalizar, Jefferson ele vai colocar um fundo. Eu gosto de colocar um fundo no final, sempre para a gente poder meditar, para a gente poder... porque esse fundo ele nos ajuda a fazer uma reflexão. A fazer uma reflexão do que nós ouvimos. Porque muitas vezes nós estamos aqui, estamos dispersos. Nós estamos aqui, estamos pensando em outra coisa, nós estamos aqui, não estamos focados. Nós estamos aqui, estamos preocupados demais, né? Estou preocupado demais com o que eu vou fazer amanhã. Estou preocupado demais com o que eu vou comer depois do culto. Estou preocupado demais com a minha vida, com os estudos, com a prova. E muitas vezes nós estamos aqui preocupados demais e não pegamos a mensagem. Então, por isso eu coloco esse fundo, para que nós possamos, pelo menos nesses momentos finais, você poder pegar o coração da mensagem, o ponto central da mensagem. E o ponto central da mensagem que nós vemos hoje é a cruz de Cristo, sempre é Ele, sempre é Cristo, sempre é Jesus, sempre é o Evangelho. O Evangelho, ele é cheiro de vida para a vida, para quem é salvo. Para quem está sendo salvo, o Evangelho tem um cheiro maravilhoso. Ele transforma a vida, ele dá alegria, ele dá paz, ele dá esperança. Ele nos promete coisas sublimes, coisas excelsas, coisas maravilhosas. Por isso ele é cheiro de vida para a vida, para quem está sendo salvo. Mas o Evangelho também é cheiro de morte para a morte, de quem está se perdendo. Aquele que está se perdendo, ele considera a cruz como sendo loucura. Ele não quer mais deixar o pecado, ele não quer deixar o mundo, ele vira as costas para Cristo, ele vira as costas para a palavra, ele vira as costas para tudo aquilo que Deus tem de maravilhoso para ele, né? De todos os planos, de todos os caminhos que Deus preparou, ele vira as costas, ele odeia o Senhor, ele odeia a santificação. Então o nosso texto hoje mostra exatamente isso. Né? Nós podemos conhecer a Deus, há um caminho para você conhecer a Deus. Deus deixou uma única forma de conhecermos, e não é pelo que os cientistas dizem, não é pelo que a ciência dizem, não é pelo que os filósofos especulam, não é pelo que Platão, Aristóteles, não é pelo que Tales, não é porque os filósofos dizem. Há um caminho para que nós possamos conhecer a Deus, e o caminho é o Evangelho. Só há esse caminho. O único caminho nas Escrituras que nos leva a Deus é a sua palavra. Eu gostaria que você visse, eu gostaria que você meditasse, eu gostaria que você refletisse o que a cruz de Cristo é para você essa noite. Quando você ouviu a mensagem do Evangelho, como você a recebeu? Já parou para pensar? Talvez você está ouvindo a mensagem do Evangelho há tanto tempo,
e nunca tomam uma decisão, né? A partir de hoje eu vou viver para Cristo. A partir de hoje eu vou gastar os meus dias para Cristo. A partir de hoje eu vou perdoar mais. A partir de hoje eu vou amar mais. A partir de hoje eu vou deixar a sensualidade. A partir de hoje eu vou começar a colocar uma roupa decente. A partir de hoje eu vou começar a amar o próximo mais. A partir de hoje eu vou perdoar. A partir de hoje acabou palavrão na minha boca. A partir de hoje acabou xingamentos na minha boca. A partir de hoje eu vou saber lidar com dinheiro. A partir de hoje eu vou dar um basta de tudo aquilo que me afasta da palavra de hoje. A partir de hoje eu vou ler mais. A partir de hoje eu vou orar mais. Talvez nós muitas vezes ouvimos o evangelho, mas nós não tomamos a decisão para Cristo. Muitas vezes nós ouvimos o evangelho e ele é para nós loucura. Por que o pastor fala tanto, né, de deixar a fornicação? Por que o pregador fala tanto de deixar o mundo? Por que o pregador fala tanto de deixar a sensualidade? Por que ele fala tanto de arrependimento? Né? Como é que eu vou viver sem meus amigos? Como é que eu vou viver sem as minhas roupas? Como é que eu vou viver sem a ostentação? Né? Como é que eu vou viver? Ah, não, isso não é para mim, eu não posso. Eu quero viver para Deus, eu quero ir para o céu, mas eu também quero o mundo. Eu quero aproveitar, eu quero ir para a festa, eu quero dividir, eu quero ter 1 milhão de amigos. Então, muitas vezes, a mensagem da cruz para nós, ela soa como sendo algo que é loucura. É loucura o que o pregador diz. É loucura o que eu ouço na igreja. É loucura. É loucura ler 8 capítulos por dia. Né? É loucura meditar na palavra de Deus. É loucura fazer um jejum. É loucura ler um livro evangelístico. É loucura sair e pregar. É loucura chegar na escola e pregar para o coleguinha que está ali todos os dias falando putarias e fazendo piadinhas e eu morro de dar gargalhada. Mas quando eu penso em pregar para ele, eu falo, não vou pregar para ele, não é isso, né? Ah, não vou pregar para ele, né? Ele não quer nem ouvir o evangelho. Muitas vezes a palavra da cruz é loucura para nós. E muitas vezes nós ouvimos e não tomamos uma decisão. Muitas vezes nós não tomamos a decisão de viver como cristão. Muitas vezes nós não tomamos uma decisão de pregar para os nossos amigos. Nós temos tantos amigos e eles nem sabem que nós somos cristãos. Nós somos evangélicos. Mas essa é a hora. Nessa é a hora, Paulo fala, eis o dia oportuno, eis o tempo da oportunidade, hoje é o dia oportuno, hoje é o dia da oportunidade. Então não perca essa oportunidade, creia no Senhor, se arrependem, busque o Senhor, aceite o Senhor como Salvador, como guia, como instrutor da sua vida. E aí a cruz não terá mais um som de loucura, a cruz não soará mais como loucura. O dia que nós entregarmos a nossa vida totalmente nas mãos de Cristo, a cruz não soará mais como sendo loucura. A renúncia não é mais uma loucura, o pecado não é mais tão maravilhoso, o mundo não é mais tão belo. No dia que você entregar a vida, no dia que você de verdade entregar a sua vida nas mãos de Cristo, você vai experimentar o cheiro de vida para a vida. Amém? Vamos orar, quem puder se pôr de pé. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo por essa oportunidade que o Senhor nos deu de podermos estar todos reunidos, Senhor, e ouvirmos a sua palavra. Ó Deus, eu te suplico que essa palavra ela possa entrar nos nossos corações, que ela possa quebrantar o nosso coração, ó Deus, que ela possa nos dar convicção, Senhor, das nossas transgressões, que nós possamos ver o quanto que Cristo é maravilhoso e que nós possamos nos apegar cada vez mais à cruz e que essa mensagem não seja um escândalo, uma loucura para nós, que nós não venhamos considerar a cruz, Senhor, como sendo um escândalo, algo terrível, algo difícil demais, mas nós possamos ver nela o poder de Deus para a salvação, porque ela é o poder de Deus para a salvação e só pode ser salvo aquele que crê. É nessa esperança, ó Deus, que eu venho diante de Ti
em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.